Olá, eu me chamo Odir, sou doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sou autista, tenho 51 anos. Então, eu sou autista há 51 anos. E hoje eu quero falar dos médicos psiquiatras, neurologistas e também de psicólogos que não sabem nada de autismo. Sinto dizer a vocês que são autistas, ou pais e mães de autistas, esses profissionais são a maioria no Brasil. E eu quero explicar o porquê. Por um motivo bem simples. Praticamente não se estuda autismo na academia brasileira. Vocês vão me dizer, mas como assim? E eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é de um colega meu que é psicólogo, formado pela Universidade de São Paulo. Tem um dos melhores cursos de psicologia do Brasil. E como ele disse, no seu curso inteiro de psicologia, com mais de 3.000 horas, ele teve 4 horas de aula sobre autismo. Apenas 4 horas. Mais ainda, uma professora da USP, formada em medicina, faz um curso longo, mais uma residência, mais uma especialização, mais um mestrado e um doutorado, contou num TED, numa palestra pública, que demorou 10 anos para ter a primeira aula sobre autismo. E aí eu pergunto, seu psiquiatra, seu psicólogo fez um doutorado? Provavelmente não. A ampla maioria dos profissionais tem apenas a graduação e mais uma residência, mais uma especialização, né? E daí o que acontece? Se o profissional não buscar ele mesmo uma formação sobre autismo, sobre os critérios de diagnóstico, para que ele esteja sensível no momento da consulta a diagnosticar a pessoa, que ele tem esse repertório, ele só vai saber o que o senso comum diz sobre o autismo. E o que diz o senso comum? O senso comum, primeiro, só fala do autista grave. É o máximo que a gente vê na mídia são dos autistas graves. Pouco se fala do autista leve. Ou mesmo do autista nível 2. É basicamente o autista nível 3 que vai para a mídia. E aí ocorrem absurdos, como ocorreu com uma colega minha, professora de direito, que num primeiro profissional que ela foi, o profissional falou para ela, você não é autista porque você casou e você é professora. Pensa, uma pessoa autista que tem crises constantes, procurando socorro médico, tendo seu diagnóstico negado. Claro que ela mudou de profissional, hoje ela está sob tratamento por uma profissional séria. Mas isso acontece com frequência, é uma tragédia mesmo com autistas mais graves. Por quê? Porque muitas crianças no Brasil estão sendo diagnosticadas como esquizofrênicas. Daí você pergunta, qual é a relação da esquizofrenia com o autismo? O esquizofrênico tem delírios, o autista não tem delírios. O esquizofrênico, eu não sou um bom conhecedor da esquizofrenia, mas pelo que eu conheço, o esquizofrênico monta um mundo paralelo baseado nesse delírio. O autista não faz isso, o autista tem pensamento concreto. Então o seu mundinho paralelo das suas ideias normalmente se baseia em conhecimento concreto. Por exemplo, a criança sabe os nomes científicos dos dinossauros. Isso é conhecimento científico, não é delírio. E como essa criança que não fala, ou que fala com dificuldade, ou que até parece falar com uma certa facilidade, mas tem baixa responsividade social, vai ser tratada como esquizofrênica. Ela vai ser medicada errada. Vai receber um estigma que não é o adequado. Isso acontece com frequência no Brasil.
principalmente na rede pública, onde profissionais estão debaixo de uma pressão muito grande e são obrigados muitas vezes a dedicar apenas 15 minutos para diagnosticar a pessoa. E aí? E aí não se ouve o paciente, não se ouve a paciente, não se ouve os seus pais. O diagnóstico sai errado. Então a tragédia do diagnóstico falho no Brasil é uma tragédia estrutural. Nós devemos lutar para que nas próprias faculdades o autismo ganhe maior destaque, para que não haja esse tamanho desconhecimento. Por quê? Porque a prevalência de casos de autistas é mais alta do que outras condições médicas que são mais conhecidas. É mais comum o autismo em crianças do que diabetes, por exemplo. Sobre diabetes infantil todo mundo ensina. E sobre autismo? Então a própria academia não estuda o autismo da forma adequada. Daí muita visão preconceituosa, daí muita falha de diagnóstico. E vamos lembrar, com o diagnóstico errado nós temos o tratamento errado. Se já é um problema para quem conhece o autismo de alguma forma, partir do pressuposto que é um problema psicológico, usar uma terapia comportamental denominada, tem um nome específico, e tenta modelar a criança autista, isso já é um problema. Pior ainda é a criança autista ser diagnosticada como esquizofrênica. O tratamento vai ser completamente errado. Completamente errado. E isso acontece com uma certa frequência. Eu quero fazer um parênteses aqui. Em qualquer lugar do mundo, esquizofrenia infantil é extremamente rara. Existe. Mas é mais comum que os sintomas de esquizofrenia apareçam numa idade mais avançada, perto dos 20 anos. Não na infância. Pode acontecer na infância? Pode. Mas é muito raro. Não no Brasil. Em razão dos erros de diagnóstico. Então, você que de alguma forma tenta lutar pela melhoria de condições dos autistas, lembre também de pressionar de alguma forma, questionar, né, a própria classe médica, a classe dos psicólogos, né, sobre o seu conhecimento. Não significa ficar testando o seu psicólogo ou testando o seu médico. Se o seu médico já percebeu que você é autista, já lhe deu um tratamento e está tentando empiricamente lhe tratar da melhor forma, esse profissional merece muito respeito, muito carinho. Aliás, hoje é dia de aniversário da minha psiquiatra. Eu ainda não liguei para ela para dar parabéns, mas eu vou fazê-lo. E é profissional que eu, por sorte, achei aqui em São Paulo e que tem uma sensibilidade muito grande para as minhas questões, porque todo autista é único. Não existem dois autistas iguais, duas autistas iguais. E, portanto, o profissional médico, o profissional psicólogo precisa dedicar uma certa atenção a esse ou a essa paciente para adequar o tratamento. E nós normalmente não vemos, comumente, né? O normal seria essa atenção ocorrer, mas comumente essa atenção não ocorre. Então são poucos profissionais que estão sensibilizados para a questão do autismo. Alguns são muito estrelados, conhecidos e etc. E até cobram caro em razão disso, da alta procura. Desculpem. Outros têm uma fila de espera muito longa, né, de anos para uma consulta. Não é necessário também procurar esse profissional.
Mas ao procurar um profissional novo, é bom questioná-lo um pouco sobre o seu conhecimento sobre autismo. Não precisa perguntar se fez uma pós-graduação em autismo, porque ela não existe. Ela não existe. Mas é fato que alguns profissionais param e vão procurar, simplesmente param e vão procurar, vão se informar. Não tenha medo de dizer, eu sou autista. Não tenha medo de chegar diante de um psicólogo, de um psiquiatra, com uma lista dos sintomas que você já percebeu em você, principalmente porque nós, diante de uma consulta, às vezes ficamos tímidos, fechados e etc. Né? É fato. E eu não falei na primeira consulta que eu achava que era autista, porque eu também não achava. Eu fui descobrir que era autista muito depois que eu comecei meu tratamento. Né? Mas muitos vão procurar já procurando o diagnóstico. E não esqueçam que o fato da pessoa ter casado, o fato da pessoa ter filhos, não é critério de diagnóstico. Os critérios de diagnóstico são outros. Né? Um profissional que não presta atenção na sua linguagem, não presta atenção na sua responsividade social e etc., já está deixando passar metade do diagnóstico. A outra metade é o pensamento rígido, é a forma de uso da linguagem muito mais rígida que nós temos, muito mais certeira, muito mais específica. E a nossa dificuldade de sair dos hiperfocos. Um profissional precisa perceber tudo isso para ter o diagnóstico adequado. Claro que uma criança que tem 8 anos de idade, não fala, não olha nos olhos, não dá os braços e tem crises constantes, o diagnóstico de autismo é tão evidente que é fácil fazer. Mas em autistas mais leves é mais difícil. É muito bom quando nós temos um profissional sensível que para, olha, percebe e entende o que está acontecendo. Procure bons profissionais. Eles não necessariamente são caros. Pegue indicação de outros autistas. Montemos nós a nossa rede de informações sobre profissionais que sabem de autismo, porque, repito, não se ensina quase nada nas faculdades sobre autismo. Nem nas faculdades de medicina, nem nas faculdades de psicologia. É um nada, é um quase nada. E muitas faculdades são simplesmente ruins. Então, o profissional que entenda de autismo no Brasil ainda é aquele profissional que procura sozinho esse conhecimento. Tá? Isso é fato. Infelizmente é assim. É o velho problema da desestrutura do Brasil. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do canal, assine, dê o seu like, a política do YouTube. Eu agradeço a atenção que você me dedicou e chegou até aqui no vídeo. Até logo!